Seja muito bem-vindo a mais um Pode AZ, o guia completo do melhor repertório possível para a sua aprovação no vestibular. Eu sou a Carlinha, professora de linguagens, e tenho a honra de ter aqui ao meu lado o meu grande amigo Altieres, para hoje nós conversarmos sobre as mudanças climáticas, tema extremamente importante, não só para o seu vestibular, mas para a sua vida, para a sua formação enquanto cidadão. Meu amigo, muito obrigada por aceitar esse convite, muito obrigada por estar aqui e bora lá? Bora, obrigado, Carla, pelo convite. E para você que está em casa, a ideia aqui é trazer uma boa contribuição para a sua redação, para você pensar, na verdade, para você pensar a prova. A ciência, ela é um mosaico muito amplo, então nós estamos aqui falando sobre mudanças climáticas, mas isso implica questões relacionadas à física da atmosfera, questões relacionadas à economia, à sociedade, então tem muita coisa amarrada nisso. Esse debate vai contribuir também para o seu sucesso nos vestibulares. Então a ideia é trazer aqui alguma contribuição. E Alto, vamos começar então. Como que eu explico essas mudanças climáticas? Ótima pergunta. Primeiro, a gente precisa esclarecer, esse tema é polêmico, mas a primeira coisa que a gente esclarece é que o planeta Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos e o planeta já aqueceu e já se resfriou naturalmente. Agora, esse aquecimento contemporâneo, então a gente tem uma série de dados a partir da Revolução Industrial, da queima de combustível fóssil, do modelo urbano industrial. Então esse aquecimento, o aquecimento que nós vivemos hoje, de acordo com o IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que é um fórum de cientistas no mundo. Então, esse IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, ele atribui o aquecimento contemporâneo à ação antrópica. Ou seja, se você me perguntar de maneira direta, o ser humano, as ações do ser humano têm relação com o aquecimento global vivido, esse aquecimento que gera mudanças climáticas? Sim. O IPCC atesta que sim. E quais são os desdobramentos disso, Alves? Legal. Bom, primeiro que a gente tem que entender é que esse aquecimento global, o que gera mudanças climáticas, o aquecimento global tem relação com a ampliação do efeito estufa. Você que está em casa, anota com carinho. O efeito estufa é um efeito natural e ele é responsável pela biodiversidade no planeta. Ele mantém o planeta quentinho. O problema é que a quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera, ela tem aumentado. Isso de acordo com a queima de combustível fóssil, a gente libera principalmente monóxido de óxido de carbono, e pela produção de metano. Então, a grande questão é, vivemos mudanças climáticas decorrentes da ação antrópica, associada principalmente à ampliação de gases de efeito estufa na atmosfera. A atmosfera tem um conjunto de gases que permite que os raios solares, o calor, entrem no planeta, mas depois vai criar um cobertor e vai impedir que essa radiação vá para o espaço. Então o planeta vai aquecendo. Desde a Revolução Industrial, de acordo com o IPCC, o planeta já aqueceu 1,1 graus Celsius. Ou seja, o planeta está aquecendo. Entendi. E o motivo de tudo isso? Eu acho que a grande questão é o modelo urbano industrial que o mundo acabou adotando. Então, olha só, a gente tem como matriz energética, desde a queima de carvão da primeira Revolução Industrial, nós temos na segunda Revolução Industrial a queima de petróleo, e a gente está ancorado em uma fonte energética que gera gases de efeito estufa. Então a grande questão é, nós vamos ter que nós vamos ter que produzir, nós vamos ter que processar, nós vamos ter que evoluir para uma transição energética que deixe de queimar combustível fóssil, por exemplo. Como combater esse aquecimento, essas mudanças climáticas, que é um grande desafio. Isso é. Na verdade, assim, se você que está em casa já tomou nota que as mudanças climáticas estão associadas à ampliação do efeito estufa. Que é o motivo. Isso. E a ampliação do efeito estufa está associada à emissão de gases de efeito estufa, principalmente monóxido de óxido de carbono, queima de combustível fóssil. Acho que o mundo precisa entrar, de fato, nessa transição energética. A gente tem que deixar de usar combustível fóssil e olhar principalmente para fontes que são limpas e renováveis. Agora, o que chama atenção dentro do desafio é que as consequências de um planeta sofrendo mudanças climáticas, de um planeta em aquecimento, as consequências são trágicas. Então, vamos lá. Vamos só entender o que tem acontecido nesse ano. Vamos dizer assim que esse é um problema contemporâneo. As mudanças climáticas, decorrentes do aquecimento global, trazem eventos climáticos extremos. Então, você que está em casa, 2023, algum evento climático extremo chamou a nossa atenção? Chamou. Agora, no verão europeu, nos Estados Unidos, ou seja, no hemisfério norte, verão no hemisfério norte,
ondas de calor atingiram Canadá, Estados Unidos, Europa. Na Grécia, as temperaturas chegaram lá próximo de 50 graus. Na Europa, principalmente na região de clima mediterrâneo, no sul da Europa, isso está associado a incêndios. No Canadá, associado a incêndios. Então, grandes incêndios ligados ao aquecimento global. O ambiente vai ficando mais seco e aí isso favorece vamos dizer, os incêndios de maiores proporções. Mas a grande questão é, no mundo, em mudanças climáticas, nós vamos perder padrão climático. Isso vai afetar, claro, né, a economia, afeta a economia porque a gente vai perder o padrão agrícola. Ou seja, num planeta em que eventos climáticos extremos vão trazer secas prolongadas, chuvas muita concentradas. Chuva que aconteceu aqui no começo do chuva ano, concentrada, né? exatamente. O Brasil sofreu, por exemplo. Sofreu né? muito. Quando a gente analisa aqui, no litoral do norte de São Paulo, quando a gente analisa os efeitos, os desdobramentos do aquecimento global, das mudanças climáticas, a intensidade e a frequência de eventos climáticos extremos já é notável. Uau, esses dias eu li um negócio assim, que tá todo mundo no mesmo barco, né? Só que tem barcos diferentes. Então, por exemplo, quando a gente vê tanta chuva ou vê tanto calor, todo mundo no mesmo barco, mas tem pessoas que podem se virar de um jeito melhor, né? Que aí a gente vê, porque é um desafio encontrado. Todo mundo no mesmo barco, mas e aí, o barco é igual para todo mundo? É um grande desafio, né? E aí, se a gente analisar para o segmento social, os principais afetados desses eventos climáticos extremos são sempre os mais vulneráveis e os mais pobres. Então, criar uma política pública para suporte dessa população vai ser importante. E é um desafio, né? Isso. Agora, para o mundo todo, olha só, né? Quais são os países que mais poluem o mundo? O Brasil não figura entre os países que mais poluem o mundo. Os países que mais poluem o mundo são os países com maior produção industrial. Então, Estados Unidos, China, esses são os maiores poluidores. Então, claro, né? Todo mundo tem que contribuir. Agora, os países que têm maior contribuição nesse aquecimento global, eu acho que as ações devem ser ainda mais incisivas. Aldes, quando eu falo sobre os desafios, né? E você fala dessa energia, uma energia renovável, uma energia mais, entre aspas, saudável, posso falar isso? Isso, A fotovoltaica. Ah, legal. A gente chama de energia... Hoje a gente vê tanto isso, né? A gente chama de energia limpa e renovável aquela fonte energética que não gera um resíduo direto na poluição, por exemplo, né? As hidrelétricas são consideradas fontes limpas e renováveis. Não tem uma queima ali. Embora tenha impactos. Então, quando a gente analisa qualquer fonte energética, a gente vai analisar impactos, isso é uma coisa. E a gente vai analisar se ela é limpa ou se ela é poluente. Então, uma hidrelétrica, do ponto de vista técnico, né, uma hidrelétrica não queima nada. A ideia é energia hidráulica, gerando energia elétrica. Embora numa área inundada, uma hidrelétrica possa gerar metano, porque, enfim, se tiver matéria orgânica submersa, vai gerar metano, a gente chama de energia limpa e renovável. Então, o que a gente classifica como energia limpa e renovável? Energia hidráulica, energia produzida na hidrelétrica, energia solar. E aí, a fonte de energia solar é aquela fonte chamada de fotovoltaica. Transforma energia solar em energia elétrica. Hoje, enfim, né, o Brasil está vivendo aí uma expansão de fontes renováveis e isso é importante. Quando a gente analisa as ações do Brasil para mitigar o aquecimento global, o Brasil se comprometeu em investir em fontes limpas e renováveis. Então, principalmente 3 delas têm expandido no Brasil. Nos últimos anos, aumentou o número de hidrelétricas, nos últimos anos, aumentou o nosso parque eólico, ou seja, né, de energia a partir do deslocamento do vento, e aumentou aí a nossa produção por células fotovoltaicas. Então, o Brasil caminha, né? A gente está distante de atingir as metas. Mas a gente pode pensar que tem um caminho. Tem um caminho, isso, perfeito. Tá. É isso. Aldes, muito obrigada. Valeu, Karine. Aprendi demais. Gente, aprendi demais. Tenho certeza que você também. Muito feliz, muito obrigada. E a cada episódio, uma aula sensacional e, claro, um amigo sensacional também. Um beijo e sempre nos vemos aqui.